Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Ramalho, estou aqui com a Luciane Melo, ex-presidente do Conselho Tutelar, conselheira de Independência Química, né? Isso aí. Escritora, entre outras coisas que ela vai contar um pouquinho pra gente aqui. Estou aqui também com o meu amigo Anderson Musgo, multicampeão, guarda municipal, tem um projeto punk que ajuda uma galera lá na... Onde que é? No Deodoro, né? Em Deodoro. Também vai contar um pouquinho pra gente. Quero agradecer a vocês que acompanham o canal. Quem puder, curte, compartilha, comenta, xinga. A gente aceita qualquer tipo de comentário e todos são bem-vindos. Quero agradecer também a galera que patrocina a gente, dá uma força, que sem eles seria impossível manter o projeto. Tudo, a gente faz muita coisa por amor, mas tudo custa dinheiro, né, cara? Não tem Com jeito. certeza. Até o nosso do projeto Manter, tem né? que ter um Tem apoio, que ter, né? tem que ter investimento. Quem quiser participar, seja como entrevistado ou como convidado, para ver como é que funciona o trampo aqui, é só entrar em contato com a gente através do telefone 975460436 e também quem tiver interesse em divulgar o seu projeto, o seu trabalho, ou então ajudar a gente com patrocínio e tudo, é o mesmo telefone, 975460436. Agradeço a presença de vocês, sem vocês não existiria programa, né? E eu queria, Luciano, que você contasse um pouquinho como é que o que é isso, Conselho Tutelar? Para um cara totalmente leigo que não entende nada, que sou eu. Então, né, mas não é só você não. Muitas pessoas ainda, né, não sabem como funciona, o que é. E algumas pessoas chegam a falar assim, é aquele negócio do carro da salsicha. Eu falei, que salsicha é essa? Não, aquele carro de antigamente que diziam que pegava cachorro e pegava criança. Então é uma brincadeira que eles faziam, né, há muito tempo, porque antigamente, né, antes, né, da Lei 8.069, era dessa forma, né? As crianças eram cuidadas de os maus tratos, né? Eles não tinham um caminho, né? Não tinha uma lei que amparava esses maus tratos. E aí veio a Lei 8.069 que trouxe assim uma direção, né? Que é chamado o ECA, né? O ECA é a lei que ampara os maus tratos a nível de criança e adolescente. Né? E o Conselho Tutelar, ele é amparado por essa lei, é uma lei federal, né? Que o município ele ampara, né? Geralmente existe uma lei ou existe uma eleição de 4 em 4 anos, né? Que escolhe esses conselheiros tutelares, né? O cargo de conselheiro tutelar é um cargo eletivo, não tem concurso público, né? Nem indicação. Né, entre aspas, uma indicação assim direta para trabalho, né? A pessoa tem que passar por um trâmite de avaliações, faz uma prova, né? Tem que ter experiência com criança e adolescente, no mínimo 2 anos, faz aquela provinha e daí vem a eleição, né? E a eleição frio na barriga, porque é uma eleição com pauleira, é uma coisa como se fosse para um vereador, para um deputado, o pau quebra. Caramba, eu não fazia ideia que era assim, não. É concorrido porque assim é um emprego, né? É remunerado e infelizmente algumas pessoas querem ser conselheiros, mas não tem assim uma vocação, não tem um chamado para aquilo. Não é só eu quero ser conselheiro, né? A função de conselheiro tutelar é uma tutela para aquela criança, né? Aquela criança que sofre maus tratos, aquela criança que está passando talvez por um abandono. Então, assim, por exemplo, uma criança que foi abandonada na rua e está numa delegacia, ela não pode ser ouvida, uma criança não pode ser ouvida numa delegacia, então sozinha. Então, assim, tem que ser tutelado, tem que ter um conselheiro tutelar na ausência dos pais, né? Então, o conselheiro é aquele, entre aspas, o pai ou a mãe, o responsável por aquela criança em vários momentos de desespero, né? E o conselheiro tutelar, que age no conselho tutelar, ele é o representante da lei federal em exercício, em mandato, né? Em 4 anos foi, né, o que é proposto ali, e é uma autoridade, né? Então, assim, o conselheiro, ele é uma autoridade, mas não com poder de polícia, que é também uma outra questão. Por exemplo, eu, conselheira, eu posso pedir a um guarda municipal, ou eu posso pedir a um policial, alguém da área de segurança pública, para que me acompanhe em certas diligências, em certas questões. Agora, eu como conselheira, que acontece muito, que conselheiro, de repente, tem um sonho de ser da segurança pública e ele dá uma de policial, dá uma de guarda, ele dá uma de segurança pública e vai lá e quer fechar o estabelecimento, quer fazer uma coisa. Não é um trabalho em conjunto.
Porém, esse conselheiro, ele realmente tem essa autoridade de como é que eu vou falar? De reivindicar, né? Ele faz a convocação quando for necessário, ele faz a representação no Ministério Público, ele é uma autoridade que precisa ser ouvido. Né? Ele deve ser ouvido, melhor dizendo, né? Um juiz, ele ouve um conselheiro, um promotor, né? Alguém um profissional da segurança pública, seja quem for, o conselheiro, ele deve ser respeitado, né? Então, o conselho tutelar é algo que, assim, se eu fosse responsável pela divulgação, eu colocaria, e é uma das questões que eu pretendo, né, lutar também por isso, é a questão da divulgação do que é um conselho. É verdade, porque eu não Entendeu? fazia ideia Porque que era isso. por exemplo, pais separados, né? Que acontece muito a questão de tipo, o pai ter separado e aí a mãe, e aí os pais estão naquela confusão. Geralmente a confusão é dos adultos e esses adultos colocam as crianças na confusão. Então, assim, é a mulher que não queria separar, é o cara que não queria separar, mas separou. E aí tá acontecendo aquela guerrinha e aí o filho fica no meio. Não vai ver mais seu pai, não vai ver mais sua mãe. E aí é uma outra questão que mexe muito com o psicológico daquela criança. Aquela criança entra com questões sérias, sabe, na área de psicológica, acaba tendo dificuldade na escola, saúde. Então, são várias entrevistas que nós vamos falar sobre isso, porque é muita coisa. Muita responsabilidade, entendeu? né? E eu fiquei 2 mandatos, né? Eu entrei, se eu não me engano, foi 2006, e dali eu fiquei 4 anos como conselheira, presidente, né? Que aí o conselheiro presidente é aquele conselheiro que é um gestor público, né? A gente, como conselheiro, ainda mais eu, assim, que eu tenho um perfil muito fiscalizador, né? Eu gosto de fiscalizar, eu gosto de entender o porquê que não tem. Se me desafiar, fica pior, porque aí mas por que não pode? Por que eu não, entendeu? Eu acho que se eu fosse lutadora também, eu acho que eu ia arrasar. Porque eu ia arrasar, porque assim, desafio para mim é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu acho que o ser humano, ele tem que tentar, né? Eu acho que desistir é uma palavra que não existe para mim, nunca existiu, a não ser que envolva a minha vida ou a vida de alguém. Então, o conselho tutelar, né, esclarecendo aqui com a mesa, com os ouvintes, é algo assim que deve ser respeitado, é algo que deve ser divulgado, não é divulgado. Essa é uma das minhas lutas de verdade, assim, com o poder público. Porque, por que não divulgar? Sabe? Existe o que acontece muito com o poder público, isso, né? Tem questões que não são divulgadas porque não tem o interesse que o cidadão saiba do seu direito. Porque vai utilizar o serviço, né? Entendeu? E de repente não vai conseguir atender aquela demanda, né? Desse jeito. O conselheiro é aquela pessoa que, aquele profissional que, se o seu filho não tem uma vaga na escola, o teu filho tem direito de uma vaga na escola. O dever dele é estudar, né? Direitos e deveres. Ele tem o dever de estudar, mas ele tem o direito de ter vaga. Sim. Entendeu? Ele tem o direito de ter remédio no posto de saúde. Ele tem direito de ter o serviço público, porque pela lei federal, quem é responsável pela criança e pelo adolescente? Os pais, a sociedade, né? A família, sociedade e o poder público. Então não tem essa de, que se dane, é os pais que têm que ver isso. Não, peraí. Os pais, eles precisam ver, sim, mas o poder público, ele tem a competência dele responde também, isso, né? De promover esse meio de trabalho, né? Por exemplo, como o nosso amigo aqui, ele né, é um profissional também nessa área do esporte. Então, o que o poder público precisa entender? As crianças e adolescentes precisam desse caminho. Então, é o poder público que deve também promover questões que venham facilitar e aumentar essa resposta, porque a demanda existe, né? A demanda é a procura, mas a resposta disso, cadê as vagas? Cadê os locais? E aonde entra a sociedade nisso? A sociedade, ela entra também ajudando com patrocínio, ajudando de alguma forma manter aquele projeto. Se tem algo que tem que ser, alguns maus tratos que aquela criança está vivendo, é a sociedade que chega, é um vizinho, é alguém que fala, vai lá no conselho e denuncia. E é difícil, entendeu? Porque normalmente você nem sabe onde é o conselho. Sim, onde você mora. A divulgação é zero. Você não sabe nem para quem ligar, não sei. Talvez se procurar na internet você até encontre, assim, mas
encontra por área, entendeu? Mas se você não sabe, aí você também não, entendeu? Porque também tu é uma parada que tu não conhece muito, então, pô, será que essa parada vai rolar mesmo? Tipo, não tem aquela coisa, né, de você, não, deu alguma coisa, já vou ligar pro conselho tutelar. Não tem essa parada, Não né? tem, não tem. A divulgação é, assim, bem precária, E né? pelo que você tá falando, é muito importante, né? Muito, assim, resolve a vida de uma família. E o papel do esporte, cara, pra essa criança também É fundamental. fundamental, né, cara? O esporte, particularmente, o esporte em geral, mas particularmente a arte marcial, cara, ela dá disciplina para a criança, né? Muitas vezes ela não tem dentro de casa, né? Chega ali naquele espaço lá, que é o tatame, tem regras, e aí ele acaba se enquadrando nas regras e Tem uma hierarquia, né? e se pega muito respeito, né? Respeitar o mestre, respeitar os pais, então assim, ajuda muito na formação da criança, do adolescente. Pô, e tu tá falando com propriedade, tem um cara que veio de um projeto social, né, cara? Assim, Lá no início, lá, quando tu era molecão lá, eu costumo dizer que o esporte ele ajudou a formar o meu caráter, né, cara? Se não fosse o esporte, os valores que eu aprendi na academia enquanto adolescente, talvez eu não tivesse a mesma posição, a mesma visão que eu tenho hoje, né? Eu aprendi a ter esses valores que eu acabei de mencionar aí, respeitar meu mestre, respeitar meus pais, ter comprometimento com a equipe, espírito de união e assim, me ajudou muito a não desistir. O esporte ele promove isso, né, cara? Eu não consigo desistir de algo daquilo que eu coloquei como meta, né? Posso perder uma, duas, três, continuo tentando até conseguir, né? São valores, são sentimentos que a academia, o esporte me deu, né? pô, ele tá falando um cara que é multicampeão aí, né, cara? Tem campeão de... Pô, se começar a falar aqui, acho que tem que fazer uns 4 programas. E ele com humilde, tutelar e né? mais Ele um em humilde cima. assim, né? Falando assim, Não, é um cara, campeão. Esse cara é fenomenal, porque, pô, ele é foda. O cara ele é multicampeão mesmo, cara. Obrigado. O cara foi na Tailândia, né? Sim. Foi campeão na Tailândia. A mesma coisa que, imagina um tailandês vir aqui ser campeão de futebol no Brasil. Os caras são os melhores do esporte, né, cara? Eu nem sei se é essa comparação, mas tipo... Não, sim. Porque... O Muay Thai lá se começa muito cedo, cara. Lá uma criança com 6, 7 anos já luta profissionalmente para sustentar a família. A responsabilidade lá da criança é enorme. Muitas vezes a renda de uma criança lá sustenta a família inteira. A luta dá muito dinheiro lá na Tailândia e acaba sendo uma profissão que grande parte das crianças acabam recorrendo para trazer um sustento para sua casa. É o meio de vida, né? Que a criança pensa em jogar bola, só que o futebol aqui, a criança não consegue ser profissional, não consegue ganhar dinheiro sendo criança. Começa o início ali, né? Jogando bola. Exatamente. Quando criança, lá não, lá com 5, 6 anos. Ele já tem possibilidade ganha de ser para profissional. fazer. Possibilidade não, lá não existe amadorismo. Caramba. A criança luta, sobe no ringue e ele ganha dinheiro por isso. Não tem essa recompensa. Entendi. Então O esporte lá É reconhecido, né? Reconhecido. A forma que começou lá tem bastante apoio, né? Grandes empresas, empresários, apostadores lá. Aposta é algo ilegal, né? Mas é como se fosse o jogo do bicho aqui, né? A gente sabe que é legal, mas acontece. Entendi. As apostas lá fomentam o esporte, então gera muito dinheiro. Cara, fala um pouquinho do teu projeto. Aonde é o projeto? Então, o projeto em Deodoro, né? Se chama Boa Guarda. Sou guarda municipal, sou lutador de guarda municipal e é um projeto que foi pensado. Em 2017 eu tive a oportunidade de dar uma aula num colégio ali em Auma. Os alunos eram da Fazendinha e aquilo mexeu muito comigo porque as crianças pediram para eu voltar lá, mas eu não tinha condições de estar lá, não tinha como, não tinha tempo. E sempre me cobrando, quando você vai vir aqui e tal, e eu comecei a ver a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né? Como o esporte mudou a minha. E aí eu estava na Tailândia, né? Quando eu
que dá, eu vou pra lá. Eu dei uma entrevista para um canal de luta importante na época e falei que ia montar um projeto social. E aí um belo dia eu estava treinando lá no Batalhão da Guarda de São Cristóvão, conheci o subinspetor Afonso. Ele também é um cara que já teve diversos projetos, é um cara que estimula isso, e falou assim, pô, vamos montar um projeto juntos. Eu falei, bora, comandante. O tempo passou, um belo dia ele me convidou e nós começamos o projeto é bem legal. Tu meio que plantou a semente, né, e tem frutos aí. Juntos, né? Foi nossa vontade e o esforço dos dois que acabou acontecendo o projeto. E qual o público? Então, lá a ideia, cara, Ramalho, era mudar e dar oportunidade para pessoas, né? Independente de idade, sexo. Ah, sim. E aí lá a gente tem alunos de 4 a 60 anos, sabe? E aí as oportunidades que a gente dá através do esporte são diversas, né? Aí tem as turmas lá? Tem turma só para criança, sim. Turma só para criança, turma para praticantes, turma para competidores lá. Ah, também tem competidor? Sim, já conseguimos fazer alguns campeões lá no projeto. Pô, que maneiro. Você vê que o colocar... troço dá resultado, né, cara? Verdade. Se cuidar legal. Das pessoas, né? Sei a importância, por exemplo. Semana passada eu graduei um aluno do projeto, professor de Muay Thai. Caramba. Sabe a importância disso para esse rapaz? Ele ganhou uma profissão, cara. Sim. Verdade. Então, assim, o projeto é importantíssimo na vida da pessoa. E eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas com aquilo que eu sei fazer, né? Que eu faço de melhor, que eu amo fazer. E o lance do professor é que ele acaba se tornando uma referência para os alunos, né, cara? Sim. É uma referência de vida, né? Ele acaba meio que ajudando, né? Sim. Até numa situação dessa que a gente estava falando, negócio de separação e tudo, que é um período meio zoado, né? A criança fica tendo que... Ela não precisa escolher, mas ela acaba ficando numa situação bem difícil, né? Sim, que ela quer agradar os dois, no fundo, né? O pai, a mãe e ela mesma. Mas aí, para onde eu vou? E aí o professor entra com aquele amparo ali de estar trazendo fechando essa lacuna com carinho, com atenção e trazendo algo assim que vai realizar o sonho daquela criança, que essa é um profissional. Sim. Meio que um porto seguro. Entendeu? Ali um momento, herói né? ali, sabe? Muito importante. E como é que você começou esse negócio de conselho? Então, na minha, assim, posso dizer assim que eu bem nova, né? Eu moro na Engenhoca, é um bairro da zona norte de Niterói, né? Um bairro famoso, assim, pelas questões, assim, que acontecem difícil, né? A nível de dependência química, né? Enfim, eu peguei época ali de pessoas serem mortas, né? Bruscamente, né? E aí os pais iam me procurar na igreja, né? Na época eu era membro da igreja metodista, e ali eu amparava, mesmo sem saber muito, assim, porque eu era muito nova e eu não era uma profissional, mas eu entendia que eu podia ouvir. A pessoa já tinha morrido, às vezes era meu amigo, às vezes era colega, enfim. Falei, caramba, eu posso ouvir, né? Que eu acho que é uma questão que as pessoas não têm muita paciência, né? De ouvir. E aí eu falava, cara, vou ouvir. E aí eu ouvi uma mãe chorando muito, um pai, alguém chorando muito, e eu ficava ali. E ali eu entendi que eu podia me dispor daquele momento, né? E eu, como evangélica, eu nunca fui assim de, tipo, julgar outras pessoas que não eram, sabe? Eu sempre quis ajudar todo mundo, assim. Aquele que era espírita, ateu, aquele que era a pessoa doente com a droga, o dependente químico, e eram meus amigos, eu não quero que mexa com nenhum deles. É um negócio assim. É minha galera, né? Isso aí, eu falei, são meus amigos, cada um escolhe o que quer para sua vida, né? O que eu posso fazer é orar, o que eu posso fazer é pedir por eles, e a hora que eles entenderem que eles precisam de ajuda, eu tô aqui, sabe? Aquela coisa. E ali eu fui entendendo que eu podia fazer um pouco mais, mas não sabia como ainda, Ramalho, sabe? Eu ficava naquela assim de, eu tô aqui, eu vou ajudar. E aí foi passando essa questão da dependência química, eu fiz curso, né? Eu falei, caramba, preciso me preparar tecnicamente. Aí eu fiz alguns cursos para São Paulo, estudei em São Paulo, estudei aqui no Rio também, e me formei em aconselhadora de dependente químico, né? É uma profissão também, né? Existem locais que contratam, clínicas de recuperação, hospital, enfim, tem demanda para isso, né? Isso é um curso que você faz? Um curso técnico. Interessante, eu não sabia disso não.
Aí é porque esse curso ele é todo trabalhado assim, parte de psicologia, análise comportamental, entendeu? Eu cheguei a atender pessoas que saíram em CPMA, no caso de pessoas que tinham uma sentença, que estavam presos, né? Estavam privados de liberdade, mas que ia para fora, né? Que ia receber liberdade. Então tinha que passar por um conselheiro de dependência química se aquele delito foi por causa da droga. E aí eu teria que avaliar a análise comportamental dele, teria que tirar dele ou dela se realmente aquele delito foi por causa da droga ou não, entendeu? Então o conselheiro ele tem que ter aquela cabeça assim de querer ouvir, querer analisar e assim, é muito eu, assim, eu gosto dessa coisa de analisar. E aí eu fui percebendo que eu podia fazer isso, sabe? Só que eu nunca quis ganhar dinheiro com isso, entendeu? Com aconselhamento. Falei, caramba, isso aí é uma coisa que é meu chamado, eu quero fazer, eu quero ajudar e tal. Eu vou ganhar dinheiro como? Vou trabalhar como? E aí eu consegui dividir dessa forma, né? Você não tinha como fazer psicologia na época, né? Porque era muito caro, eu não tinha condições, vem de família humilde, meu pai soldador, minha mãe era técnica de enfermagem, mas parou tudo para cuidar dos filhos. E a gente não tinha dinheiro, né? Mas eu sempre fui muito empreendedora desde pequenininha, eu ficava vendendo as coisas e tal. Mas eu mesmo assim não tinha como estudar o que eu queria, né? E então eu fui me virando, estudando. Primeiro eu comecei a fazer, eu ganhei uma bolsa na faculdade de moda, né? Embora mulher, né? Qual mulher talvez não gostaria de fazer moda, mas assim, eu não queria, eu queria fazer psicologia. A tua parada era... Mas o que eu pensei? Falei, bom, eu ganhei a bolsa, então vamos aproveitar. Isso eu tô falando para chegar no conselho tutelar para te responder. Aí eu falei, pô, vou fazer a faculdade de moda, vou pegar isso, vou estudar moda, vou entender esse mundo todo, para eu lá na frente eu vou ajudar alguém com autoestima, né? Porque tem pessoas que lidam com a moda muito superficial, na minha opinião. Se preocupa muito com o exterior e aí na realidade fica preso, né? Fica escravo de uma coisa que eu tenho que ter aquele corpo, eu tenho que ter aquele glúteo, eu tenho que ter aquilo ali e não que não possa, é legal ter saúde, né? A mulher ela é linda se tiver o cabelão, mas e se tiver o cabelo curto? E se tiver o cabelo bem aparadinho? Qual o problema nisso? Então assim, eu me preocupava com o interior, sempre me preocupei com o interior. Então tudo que eu aprendia era para voltar e falar, vem cá, mas o que tem dentro de você? Que é o que tem dentro de você que vai virar uma história, né? Se você não fosse bom no que você faz, você não teria essa história, né? E o que faz isso? É o que vem de dentro. Se você não fosse bom no que você faz, você não estaria aqui. Você não teria pessoas que te admiram. Por quê? Porque você tem algo de dentro para passar. Então, quando a pessoa se preocupa muito, na minha opinião, com o exterior, Ramalho, essa pessoa precisa de ajuda. Entendi. De verdade. Aulas. Parabéns. Sério, entendeu? Porque não que você não possa, ficou claro, eu acho, né? Não que não possa, mas assim, e eu via muito isso, e me preocupava, né? E aí eu fui para essa questão de moda, assim, estudei, passei muita dificuldade, porque eu não tinha como manter aquele estudo, cara. Tipo assim, eu ia, como é que lancha? Como é que paga os estudos? E eu ficava, assim, os livros, então era tudo muito difícil, mas eu queria fazer aquilo ali para cuidar na frente, eu estava pensando na frente. Falei, lá na frente eu vou precisar disso. Estudei. Só que até então eu não estava no conselho tutelar ainda. Eu estava fazendo a faculdade, cuidando de dependente químico, trabalhava numa clínica, era recepcionista de uma clínica e tal. E aí um belo dia, uma senhora de uma creche católica, e eu faço questão de falar isso. Por quê? Porque eu, como evangélica, eu fui indicada por uma creche católica. Aí já é outra entrevista. Nossa, é muito assunto. Mas tá sempre convidada, sempre quiser vir. Obrigada. Só para pincelar, assim, é outra questão. Imagina, a questão da intolerância, né, cara? Porque assim, eu sou evangélica e uma instituição católica me indicou. E olha que bacana, né? Alguém que, pô, aparentemente não tem nada a ver com você, mas que tem tudo a ver porque reconheceu algo em você que não tem nada a ver com a fé, porque a fé é uma só. Você crê em Deus e você entende que, pô, tem pessoas que falam, mas eu não creio que Deus, que Jesus existe, eu não creio nisso, naquilo. Então vamos abolir o Natal. Porque o que você comemora no Natal? Sério? É legal que essa Sacou? pessoa que te indicou, ela conseguiu ver o que realmente importa, né? Entendeu? E aí, os rótulos, né? Exatamente. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, eu conselheira tutelar, e fiquei naquela, e fiquei assim, eu falei, tá. Mas depois eu pensei, falei, como é que eu vou conseguir voto?
Porque na época, assim, eu achava que era muito feio, assim, pedir voto. Na igreja, na época, assim, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, assim, o negócio era meio embaçado, assim, para pedir voto em igreja, entendeu? E, assim, minha família toda assembleana, né? Assembleia, para quem conhece a igreja Assembleia de Deus, era um pouco mais rígido. Então eu falei, caramba, isso aí não vai dar certo, vai dar ruim. E eu sempre muito envolvida com a igreja, eu canto, faço palestra, então eu falei, caramba. Mas ao mesmo tempo eu falei, é isso, vou tentar. Aí eu aceitei o convite, né? E sabia que ia ser muito difícil, porque eu ia ter que pedir voto. E aí, depois que eu aprendi a pedir voto, nunca mais deixei. Depois que eu aprendi, assim, eu até costumo falar, gente, eu vou ser candidata sempre na minha vida, até a síndica do prédio, se eu morar num apartamento, num bloco. Porque, assim, você acaba tendo, assim, uma articulação muito bacana, né? E aí, teve a eleição de conselho, passei em todas as fases, com medo, assim, difícil, um pouco... Mas, ao mesmo tempo que eu tinha um medo, eu pensava, não, é o caminho, porque eles precisam de mim e eu preciso deles, essas crianças. E aceitei o convite, ganhei a eleição. Na época eu fui a segunda mais votada, se eu não me engano eu tive uns 740 votos. E outra, é um voto, Ramalho, assim, muito difícil, porque não é obrigatório igual essas eleições padrão. Imagina, deve ser muito Então você difícil mesmo, pensa, né? aí eu pego um Ramalho da vida, que eu não sabia nem o que era o conselho tutelar. Verdade. Mas por que eu tenho que ir? Ramalho, é. entendeu? Ah, pô, você pode ir lá votar em mim, mas o que é isso? Mas, olha, que guerra. E Que às vezes guerra. a pessoa quer ir, mas acontece alguma coisa na hora. Não é que obrigatório. dá, Entendeu? Tipo assim, por isso que eu falo, a questão da obrigação, ela te ajuda e te atrapalha, porque, né, a questão do voto em branco, né? Aí é outra entrevista. Mas enfim, então essa questão do conselho é muito difícil, mas é muito importante. Aí eu aceitei e fiquei lá, né, assim. E aí, no conselho, quem procurar aí, de repente, Luciane Mello Oficial, Luciane Mello, Miss Luciane Mello, que aí é outra entrevista, minha parte de moda. Que eu fui Miss Beleza Brasil MRS. Né? Aí, outra, depois de velho, eu fui ver como que era, e foi bem bacana. Então, assim, aí no conselho, eu vi tudo isso, cara, entendeu? Essa importância de vocês, a importância da segurança pública, a importância. Eu ali, quantas vezes eu atendendo, às vezes eu quase apanhava. Não que eu não soubesse me defender, mas assim, se tem alguém que possa, por que não? Tá entendendo? Sim, claro, você vai me defender, então tem fica que lá, agressão, sabe? né? Então eu brigava muito por isso em Niterói. Eu falava, gente, vamos aumentar o efetivo da guarda municipal, a gente precisa, né? Quer dizer, vamos botar um guarda ali, uma guarda, porque às vezes era eu e mais, assim, 2 mulheres. Não é só porque é mulher, né? Porque eu não defendo muito essa coisa assim, mulher é frágil. Peraí, calma. É claro que eu respeito a posição do homem, óbvio, sempre vou respeitar, mas a mulher, ela também sabe se defender. Sim. Porém, se puder ter alguém, eu tô falando não questão homem e mulher, entendeu? Eu falo entendi. O profissional, que seja uma guarda, uma mulher profissional ou um homem. Mas eu sempre pedi muito isso na prefeitura de Niterói, sabe? Poxa, nós precisamos aumentar o efetivo, a gente precisa que cuide melhor da segurança pública de Niterói, né? E tem que ter um guarda municipal, né? Pelo menos um, dentro do conselho tutelar, porque isso traz um respeito a mais, né? Até protege as crianças, porque lá vai de tudo, sabe? Sim, são adolescentes que às vezes são privados de liberdade e que vão em medida socioeducativa, sabe? Precisam ir ao conselho para passar por alguma avaliação. Tem pessoas que são de algumas comunidades, não é só em comunidade que tem esses problemas, mas assim, é um perfil muito grande que vem. E aí, quem é de uma comunidade, infelizmente, não pode entrar na outra. Então é um negócio que é complicado, aí vem um de fora que viu fulaninho entrar e quer entrar também para pegar aquele lá dentro. Então, se tivesse alguém, exato, da segurança. Então, isso, eu sempre vi assim, a segurança pública, principalmente a guarda, uma área que assim, estou falando de Niterói porque eu moro em Niterói, sim, né? Sim. Mas assim, a realidade do Rio, acho que não é muito diferente. Mas assim, eu via como algo que precisava crescer urgente, crescer em amparo, crescer em organização, e isso a gente conversava diretamente com o prefeito, porque o conselheiro tutelar, ele tem essa oportunidade. Entendi. Se tiver cara para isso e coragem. Entendi.
Mas Você tem. tem acesso, né? Tenho acesso, entendeu? Então, eu sempre colocava muito essa questão de não, se eu posso ir, eu vou. E se me falar Isso que é- não pode, Isso é uma por que eu não parada maneira, posso? porque senão você fica bloqueada por terceiros, né? Você fica... Desse jeito, entendeu? Maneiro Então, isso. cara, ali no Conselho Tutelar, eu como você falou, né, que o esporte mudou sua vida, ali o Conselho também, muitas coisas mudaram a minha vida, né? Eu tô escrevendo, esse mês, se Deus quiser, ou em novembro, eu vou estar lançando o meu segundo livro. O segundo livro fala um pouco de mim, né, dessas histórias todas, né, que realmente parece um livro, que eu pareço Avatar, quase morri um monte de vezes. Tive câncer, sofri acidente de carro, fiquei em coma, enfim, então muita coisa aconteceu comigo. Mas assim, essa questão profissional, o Conselho Tutelar mudou, assim, a minha vida nesse ponto, porque eu já tinha o caminho, sabe, de ajudar e fazer, mas ali eu entendi que eu precisava me articular. Ali eu aprendi que eu não era camaleão, sabe, aquela coisa assim, eu tô aqui, ele tá de blusa preta, eu tô de preto. Você também tá de preto. Aí eu venho pra cá, eu tô amarela, mas aí quando eu chego perto dele eu tô de preto. Então isso daí não dá. Não é a Luciane, entendeu? Então ali eu tive a certeza que eu era dessa forma. É uma personalidade só, é uma cara só, é uma boca só, é uma palavra só. Ou é ou não é, pode ou não pode. Sim. Entendeu? Então ali que eu tive que bater de frente com o governo, por causa de um remédio que estava faltando, por causa de algumas questões, por causa do esporte. Olha só, naquela comunidade não tem nada para fazer. Eu tiro uma criança da rua, eu tiro uma criança das drogas, o que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou fazer com esse adolescente? Eu tenho que ocupar, né? É ou não é? Verdade. Sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ali eu entendi naqueles 2 mandatos como gestora pública que eu podia fazer alguma coisa. Mas que eu tinha que ser assim, não Mulher Maravilha, que ninguém é, nem Superman. Mas se você consegue defender pelo menos o que você acredita, cara, alguém vai acreditar com você. Porque se você não acreditar, ninguém vem com você. E quando você consegue fazer Entendeu? um trabalho direitinho, o próprio trabalho ele vai credenciando. Te né? reconhece? É o que você falou mesmo, isso. é de ser firme e cordial e trabalhar duro que as coisas Sim. vão aparecendo. Você faz É um isso trabalho aí. direito, né? Cara, quem quiser ajudar o projeto lá, como é que faz? Então, basta nos procurar lá em Deodoro, o projeto fica no Parque Radical, uma área bem conhecida, né, lá em Deodoro, e nos ajudar, a gente precisa muito, né? Aí pode ser com material. O material, a gente carece muito de kimonos, luva. Ah, porque não é só Muay Thai, não? Não, lá tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu, tem judô, Entendi. tem treinamento funcional e a gente precisa bastante de ajuda, porque a gente faz aquilo acontecer com um recurso que nós temos e é muito pouco, sabe? E aí as coisas acontecem lá com muito suor, muita dedicação e sem apoio nenhum, sabe? Quem puder nos ajudar. Por exemplo, eu falei pra ti aí que nós fizemos alguns campeões lá, pagar a inscrição de aluno lá sai tudo no meu bolso, eu tiro no meu bolso, eu não ganho muito por isso. Sim. Entendeu? E, enfim, material, que a gente tem de material lá é tudo meu. Eu comprei, eu ganhei alguns, e aí a gente colocou lá, a gente não tem apoio de ninguém, assim, até hoje. Já foram bastante políticos de lá, e até hoje ficou só uma promessa, sabe? Não, vou ajudar vocês e tal. Faz aquela foto, né? E tal. Eu quero falar sobre isso. O projeto é bem cheio, eles fazem a foto, não, tinha uma foto aqui, publicam nas redes É uma sociais vergonha. e não ajuda. Não, é uma Se o vergonha cara isso, né? quiser. O cara tem uma empresa lá de material esportivo, numa loja ou alguma coisa. Se ele quiser, ele pode mandar o material. Sim, cara, e assim, inclusive existem algumas leis que o cara consegue deduzir no imposto de renda. Imposto de renda, é isso aí. Então assim, ele não fica no prejuízo nenhum. E se for uma empresa muito grande, o valor que ela vai estar deixando de pagar para a Receita Federal por conta de uma doação, para ela vai estar nos ajudando e vai estar economizando uma grana, né? Então, assim, é interessante. Essas coisas que deveriam ser divulgadas, o pessoal não divulga. Infelizmente é assim. Pô, e o retorno é muito grande, né? Sim, Não tem o que você- pague. A Luciane Mudar a falou vida de sobre alguém. moradores de comunidade. Lá a gente trabalha com diversas comunidades,
esses problemas que ela falou de territoriais, né? E assim, chega lá no tatame, todo mundo é amigo de todo mundo, não tem rixa. Aquela área que é historicamente inimiga, pô, lá dentro do tatame acaba com a guerra, e os caras se ajudam, viram irmãos, sabe? Eu costumo dizer que o tatame, o espaço de treinamento une, sabe? Lá não tem essa rivalidade, lá tem alunos que moram no Chapadão, outros moram no Inferninho, Sapê, Chalé, Bento Ribeiro, Sulacá, todo mundo lá treina junto, se ajuda, torce um pelo outro. Todo mundo aluno, né? Todo mundo é equipe, família. Acho que a palavra ideal é família, um torce pelo outro, independente da rivalidade histórica das áreas, lá não tem isso. E é interessante que você, quando você entra numa equipe, a princípio você entra para praticar uma atividade física, né? Usar o teu tempo, né? Mas você acaba, sem perceber, você acaba fazendo parte da equipe. Você começa a defender a equipe e você se sente pertencendo àquele grupo, né? É a família, cara. É muito interessante, né? Entra naquilo ali. É a família. Eu costumo dizer que a equipe é a segunda família e a academia é a segunda casa, né? Teus melhores amigos passam a ser seus amigos de academia, é o cara que no final de semana está contigo, é o cara que quando você vence está comemorando, é o cara que quando você perde está contigo ali. Então, assim, é uma família mesmo. Quando um vence, todos ficam felizes, quando um perde, fica todo mundo triste. É isso, é bem legal. Assim, não estou suspeito em falar, mas a academia, a arte marcial é muito bom assim, para a vida de qualquer um. Assim. É o hormônio da felicidade, né? Você encontra na academia, no esporte. Aquilo Do nada surge, né, Luciane? Fala um pouquinho do troféu, desse troféu aqui. Conta pra mim, o que é isso aí? Então, esse daqui, aqui eu, né? Não trouxe meu óculos, já estou precisando. Então, esse daqui foi no. Mostra lá pra câmera lá. Esse aqui. Foi o meu prêmio, né? O prêmio, não o meu, né? Mas na verdade foi o prêmio desse livro, Gritos do Futuro Inocente. Que interessante, deixa eu ver. Gritos do Futuro Inocente. Esse livro, esse troféu eu recebi na Brecha, na Itália. Parabéns, cara. Valeu. Esse, assim, o que eu vou dizer? Eu fiz um mix, né? Eu tive uma inspiração, né? Foi, assim, comecei a ser escritora através desse livro, porque, assim, eu recebi de Deus, né? Agrego a ele, né? Remeto a ele, com certeza, porque eu nunca tinha... Eu até sou compositora, eu tenho alguns louvores, né? Mas escrever livro, não. Aí eu comecei a escrever e aí veio na mente as histórias do Conselho Tutelar, né? São histórias verídicas. São histórias verídicas? Sim. São questões legal, que eu fiz como eu vou dizer, eu fiz um mix de informações. Uma família só, ele não ia à escola, ele não fazia esporte, ele sofria confinamento, ele ouvia as crianças, ele ouvia os pais se agredindo, né? Então tem uma página aí que ele tem ele chorando. Então, assim, esse livro eu fiz mesmo, aparentemente parece que é algo assim puro infantil, né? Quem olha, muito figura, né? Bem colorido e tal, mas assim, ele é para adulto praticamente, assim. A faixa etária dele é de adolescente para cima. Entendi. Entendeu? O adolescente vai entender os maus tratos do que ele vive, o que é maus tratos, o que eu preciso, o que eu não posso aceitar, entendeu? Então isso a gente precisa passar para as pessoas, sabe? Sabe, tipo, igual a violência doméstica, né? Independente se é do homem com a mulher ou da mulher com o homem, né? Os dois passam. Tem pessoas que falam só que a mulher sofre, mas o homem também sofre. Tem coisas que o cara sofre dentro de casa, que o cara escuta da mulher, pô, por que eu tô escutando isso? Entendeu? E se for uma pessoa sem uma estrutura psicológica, o cara vai ficar ali, não vai ter uma vida, ele vai ficar ali preso naquela situação, achando que aquilo ali é aquilo ali, mas não é. Aí entra em outra questão também da psicologia, né? De um perfil de pessoas que são manipuladoras, né? Então a pessoa acaba não vivendo. Mas em relação aqui, eu consegui trazer assim essa aqui, por exemplo, essa é uma página que mostra a mãe chegando em casa assim, como arrasada, Ramon. Arrasada. Realmente entendeu? exausta, né?
E elezinho aqui, ele tá todo pontilhadinho. Por quê? A ideia de ser pontilhado. Porque na infância, né? Quando nós aprendemos a escrever, foi como? A professora vindo com uma folhinha toda pontilhada, né? Verdade. Para você. Então ainda não existe, né? Assim, a escrita pra gente não existia ainda. A gente Sim. aprendeu ali. E aí a ideia foi isso. Quando eu conversando, né, com a ilustradora, eu passava isso para ela, cara, essa criança não existe. Então, até então ela vai ser pontilhada, as páginas vão ser escuras, porque essa criança vive uma guerra. Aí quando chega aqui, ó, ele ouve as agressões em casa, né? Aí isso aqui que eu queria passar, assim, ficasse registrado, aqui essa criança liberta. Por quê? Porque ele vivia com um monstro de ferro, que eu chamava, né, de monstro de ferro, aqui na frente, né, um monstro de ferro, né, ou seja, o portão era um monstro de ferro porque ele não ia para a rua, ele não ia para a escola, ele não saía, ele vivia um confinamento. E pais, vem vocês, existe isso. Tem crianças que não saem de casa para nada, tem adolescentes que não saem, e isso é confinamento. Então, assim, o que fazer com isso? É crime, não pode, tem que ir para a escola e tal. Então, eu botei assim, certo dia um homem o soltou do monstro preto de ferro. Eu coloquei certo dia um homem o soltou, porque quando eu vou fazer palestra nos lugares, eu faço palestra para várias áreas profissionais, área de saúde, faculdade, qualquer área que convide, dá pra gente conversar, porque toda área tem problema com criança e adolescente. Sim. Né? Você pode ser um profissional maravilhoso, mas assim, como está a tua casa? Como está seu relacionamento? Sim. Como está seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, namorada, enfim, como está o relacionamento familiar? Então, todos nós temos problemas familiares, alguns grandes, outros menores e de repente alguns não, mas assim, alguma questão tem que ser vista. Então esse livro, ele traz exatamente essa questão assim de adulto, né? Como que um adulto, um profissional identifica que uma criança está passando por algum tipo de maus tratos e em relação a como fazer, né? E no finalzinho aqui, cara, ele se transforma no cantor. Eu botei cantor porque eu canto, né? Então, ele se transformou. Mas aí fala disso aí que você estava falando, da sociedade ajudar, sabe? Porque assim, como ele aqui no meio do livro fala que ele recebeu uma ajuda, então alguém denunciou. Então, maus tratos tem que denunciar para o conselho tutelar, para alguém. Pode ser denunciado, tem pessoas que não gostam de se envolver. Faz anônimo, gente, não vai aparecer. Ajuda aquela criança, sabe? E ajuda aqueles pais, aqueles adultos que precisam de ajuda. Faz anônimo. E o que você falou, eu acho muito interessante, porque às vezes a gente vive uma situação tão problemática que você não consegue nem identificar que você está sofrendo uma violência. É desse jeito. Você não consegue perceber o que está acontecendo. É desse jeito. A gente vê muito isso no trânsito. O nosso trânsito, às vezes, parece uma guerra. Parece que você está brigando. Exatamente. Não é, dizer assim. É um Exatamente. trânsito muito agressivo, né? E a gente tem que tomar cuidado para não repetir esse comportamento. Não repetir, né? e a gente... E é isso aí, é a pessoa entender, por exemplo, a questão da violência doméstica, né? Vou voltar lá. Tem mulheres que falavam comigo assim, conselheira, eu sabia que minha filha estava sendo estrupada, estava sendo violentada, meu filho. Aí eu contava até 10, respirava, né? Ela sabia, né? Eu contava até 10, né? E quando essa minha sobrancelha levanta é um problema, assim, né? Aí eu aceito um café, eu levantava, tomava um café, voltava. E eu perguntava para ela, eu falava... E a função nossa não é julgar, é procurar... Olha que difícil, é procurar entender o problema, respirar e pensar, cara, por que uma pessoa se presta a isso? Entendeu? E isso, Ramalho, sabe, isso aí é para tudo que você possa imaginar na vida. Por que alguém se permite passar por aquilo ali? Exatamente. Entendeu?
Ou aquela pessoa é extremamente depressiva, ou aquela pessoa é extremamente... A autoestima dela não existe mais. Aquele homem ou aquela mulher acha que não vai encontrar ninguém mais na vida, então eu tenho que passar por aquilo ali, que aquela mulher é maravilhosa, é a gostosa, ou aquele cara é o gostoso, maravilhoso, não vou ter outra pessoa na minha vida, então eu vou passar por aquilo. Mentira! Emocional, né? Desse jeito, é uma prisão emocional. Isso é muito sério. Tem pessoas que vivem isso, entende? Então, aquela mãe, ela virou pra mim e falou: "Na conselheira, eu vou ficar sem comida. Eu não sei, como é que eu vou trabalhar? Como é que..." Aí mas se eu denunciar meu companheiro, eu vou, né, eu vou ficar sem alimento, eu vou ficar sem isso e isso. E aquilo era uma verdade para ela. E olha a minha situação. Eu falei: caramba, existe um crime, né? Mas essa pessoa, olha a cabeça dessa pessoa, tem que passar por isso, por aquilo, mas a gente tem que ajudar essa pessoa a sair. Então aí entrava o meu trabalho que eu aprendi lá na faculdade de moda, em relação à autoestima, em relação a várias questões. Olha a gente utilizando várias ferramentas que às vezes a gente acha que não vai precisar. Tudo a gente precisa. Sim. Tudo. Eu cresci na minha vida, eu sei até amassar uma parede e pintar. Sei fazer uma massa rala ali de cimento, não sei o que, e sei fechar um buraquinho na parede. Entendeu? Porque a necessidade te obriga a aprender, cara. Então, quando a gente se limita com o básico, você nunca vai chegar no além. Porque você está se limitando no básico. Entendeu? Então, esse livro aqui, quando eu comecei a fazê-lo, várias pessoas, cara, falaram pra mim: "Você é louca, você não vai conseguir. Isso aí é um projeto de 10 mil reais. Imagina isso aí, sei lá, foi 2017, eu acho. Então, assim, imagina isso aí uns, sei lá, 8 anos atrás, 6 anos atrás, entendeu? Então, ele é novo, mas eu escrevia e ele ficou na gaveta há muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para investir. E eu ia apresentar o projeto: "Poxa, me ajuda a fazer, eu te dou a metade do dinheiro. Assim, vamos fazer uma parceria, você me dá o dinheiro, e 50% para você e 50% para mim." Pois, aí li a história, ainda tem uma musiquinha, que eu compus uma música que é justamente para fazer o trabalho. Por exemplo, lá no seu projeto, você vai fazer um entretenimento, botar a música lá para as crianças. É uma música de incentivo para as crianças e para os adultos. Não vai dar certo não, tá? Assim, eu falei: "Mas como assim? O trabalho é bacana, a música é bacana." Não vou investir nisso porque não dá certo. É difícil, Ramalho, alguém acreditar em você quando não tá dando certo ainda, Sim. não é? Verdade. Só que é o caso do atleta também, né? Só quer patrocinar quando o cara já tá top. Verdade. Você já ralou, É. você já fez, Aí já, não adianta. não é assim? Já comeu muito pão seco ou com mortadela, sei lá com o quê, com água, não é assim? E ainda assim, ainda é difícil, cara. Muitas vezes o cara consegue chegar no topo e não tem apoio. Mesmo assim, né? O esporte aqui no Brasil não tem valor nenhum. Tem valor para a sociedade, Sim. mas para quem deveria apoiar, não se tem valor. Até o próprio futebol mesmo, que é a paixão nacional, verdade. né? A galera costuma apoiar times grandes, né? Aquele time pequenininho lá que ajuda muitos jovens a realizar seu sonho ou a aparecer no mercado do futebol, não tem apoio nenhum. Você acaba tendo reconhecimento, mas grana mesmo que a gente precisa, né? Sem dinheiro você não vive. Você não faz nada. Eu faço, como eu falei, eu adoro fazer isso aqui, adoro meu trabalho, adoro tudo, mas não faço apologia à pobreza não. Desse Eu gosto de jeito. dinheiro, gosto de comer bem, andar bem, e acho que isso não tem nada demais. Pra Sim, mim sim. é o É você certo. crescer, né? É você organizar a sua vida, né? Um reconhecimento, né, cara? Tanta dedicação, né? Sim. Você estuda, você procura evoluir, gasta tempo, investe ali naquilo que você está determinado a fazer, a parte financeira, quando você tem esse retorno, é a satisfação, né, de Imagina ter alcançado. quanto você fez, né, para dedicar uma hora sua, meia hora que seja, um conselho, uma dica que você dá, quanto que você não chegou até ter esse conhecimento, né? Por exemplo, eu Você, Sim, né? é investimento, é Ah, Eu tempo. vou pra Tailândia, eu fui É 5 sonho. anos, né? Fui recentemente agora, fui lutar o Mundial lá. Aí não consegui ser campeão, dessa vez fiquei em segundo lugar. Pô, te gastei de 15 a 20 mil reais, cara. Aí. Não é barato não, é Puxado, virtual não, mercado, você tem É. que ficar lá um tempo, né? Fiquei 40 dias lá.
é alimentação, é academia que você paga, translado, né? Então assim, é caro. E sem apoio de ninguém. Sem apoio de ninguém. É. Complicado, né, cara? E tu é um cara que é, pô, referência aí, todo mundo te conhece. Obrigado. Quando eu fui campeão mundial, cara, eu fui campeão mundial em 2018, né, na Tailândia. Pô, cara, dei entrevista pra Globo, Record, SBT, mas Olha, que financeiramente, Um reconhecimento disso. me procurava e tal, aí dei um monte de entrevista, mas financeiramente. E você, eu fico imaginando assim, pô, eu não canso de falar isso, você é um cara top da sua luta, da sua modalidade. Imagina se você conseguisse se dedicar só a isso, né? Pudesse viver, treinar lá dentro do que é o que você tem que fazer lá, alimentação, treino, essas paradas. Imagina se você conseguisse se dedicar só a isso. Como você chegaria, né? Claro. A maioria dos atletas. E quantas pessoas ia formar, né? A maioria dos atletas, eles trabalham, cara. Trabalham. É um tempo à parte, né? O cara vive pelo sonho. Vai lá, treina pelos sonhos. A parte financeira. Acontece muito, o cara meteu o pé, né? Nem todo mundo assim. Eu sou um cara determinado. Quando eu boto algo na cabeça, eu vou até o fim, né, cara? Não, diga assim, meteu o pé para outro país. Pra tentar a sorte lá fora. Lá né? você tem reconhecimento. Lá você tem reconhecimento. Eu mesmo, se eu pudesse, eu morava na Tailândia, cara. Porque aqui eu tenho meu trabalho, aqui eu tenho minha estabilidade. Eu na Itália, não voltava, não. Eu moraria lá, cara. Eu podia ir pra qualquer um dos dois lugares. Eu tenho amigos que. Tem um monte de amigo que foi pra Dubai, dá aula lá, até, tipo, pô, vem pra cá, cara. Eu falei, pô, sou guarda, cara, guarda me segura. Estados Unidos, tem bastante. Eu fiquei pensando nos Estados Unidos. Eu recebo alguns convites, vem pra cá, cara, que tu vai ficar rico. Só que, pô, aqui eu tenho minha estabilidade, tenho minha família, tenho meu filho. Eu fico pensando, mas não é uma ideia que eu descarto não, cara. Pô, cara, porque eu tenho pensado muito nisso. Você, cara, esse. Sim. Porque você olha pra ele, é um cara muito humilde. Sim. Mas esse maluco, ele é muito sinistro, mano. Obrigado, cara. Obrigado aí. Pô, porque é um que. Você vê aqui, pô, acabou de outro, o Bruno também, que é um maluco punk, né? Bom pra caramba também. Campeão, casca grossíssimo, amigão. Gente boa, um dos melhores aí do Rio de Janeiro. Porque ele é só, pô, muito tranquilo. Mas, cara, ele é muito sinistro, esse cara. Pô, obrigado. Minha paixão, né, cara? Me dedico muito àquilo que eu amo, sabe? É minha paixão. E transmitir isso pra galera é recompensador, né? Quando você falava da tua história aqui, eu lembrei de um aluno que, assim, eu trabalho com projeto social, cara, aparece de tudo lá, sabe? Chegou um menino lá. Na época ele tinha 12 anos, hoje ele está com 15. E a galera que conhecia ele falava assim, pô, esse moleque é problemático, esse moleque não sei quem já quis matar, não sei quem quis matar e tal. Pô, esse moleque é doido, porque ele entrou na casa do vizinho lá, matou as galinhas do vizinho enforcado e tal. Nossa. E aí o moleque, uma criança com 12 anos, né, e tal. E aí eu falei, pô, esse aí que eu quero, cara. Fui dar um abraço no moleque, ele me meio desconfiado. E eu sempre me aproximando dele e tal, ele foi amolecendo, né? Foi amolecendo. E aí eu fui descobrir a história do menino, cara. O pai dele, ele não conheceu o direito, porque quando ele começou a entender sobre a vida, o pai dele foi morto no presídio. Aí depois ele teve um padrasto, que foi morto também, que era bandido. A pessoa que ele tinha como referência, pai, também era envolvido com coisa errada. A história que me contaram, não conhecia um dos dois, mataram a mulher. E é um menino que não estudava, ele saía de casa falando que ia pro colégio, ficava andando de ônibus, ia pra barra e tal. E essa história, a vida desse menino me marcou, costumo dizer que ele é meu filho, né? E eu sempre perguntando como é que estava o colégio dele, né? Porque eu estava vendo professor, pai, psicólogo, tudo um pouco. E eu falei assim pra ele, cara, como é que tá no colégio? Ele, pô, não vou passar de ano não. Eu falei, por que não vai passar de ano? Ele, pô, não tem ido pro colégio, a conselheira tutelar já falou que já foi pro conselho tutelar várias vezes, ia tirar a vaga dele e tal. E eu falei assim, cara, o que tu queria? O que tu quer? Pensa numa coisa que você quer que eu vou te dar. Pô, eu queria um jogo, é criança, cara, eu quero um jogo Call of Duty. Eu falei, pô, se tu passar de ano eu vou te dar esse jogo. Vai estudar. Aí a gente tentou lá com a guarda, pegar algum guarda que pudesse ajudá-lo, né? Instruindo lá nas horas vagas depois do treino e tal.
E a gente não conseguiu, mas o moleque começou a se dedicar. Chegou o final do ano, ele falou assim pra mim, aí tem uma notícia boa e outra ruim pra ti. Eu falei, qual das vezes você quer? Eu falei, pô, você que sabe, pode falar. Ele, pô, a boa é que eu passei de ano, né? A ruim é que tu vai ter que me dar o jogo. Eu fui jogo menina, aí assim, ele começou a se dedicar, foi crescendo, pegando um pouco mais de maturidade. Teve que parar de treinar por conta do colégio. E aí contei com ele um pouco maior e falou assim pra mim, pô, tô estudando, tô fazendo pré-militar. Pô, o moleque já tá com outra cabeça, era um cara, era uma criança, tido que isso aí vai morrer, isso aí não era pra boa coisa. Eu vi a mudança do menino, sabe? Você mudou Ele parou de treinar, mas assim, meu aniversário, pô, o moleque ia lá, ele vai lá só pra me dar um abraço, sabe? Assim, virou um filhão pra mim. Então assim, o esporte tem esse poder, entre outros. Se eu parar aqui pra falar os casos que eu tenho lá no projeto, assim, de pessoas desacreditadas, lá eu cuido com um monte de dependente químico, cara. Eu não tenho, assim, vou até começar a estudar, buscar informação, porque a gente não precisa ter só amor. Amor é importante, a gente tem que ter técnica. Sim. Dependente químico, ex-presidiário, tem um monte de aluno ex-presidiário, cara. Dependente químico, caramba, sabe? E só chega nele com problema. E ver na arte marcial uma forma de extravasar, de botar pra fora os problemas que tem de casa. Eu sou emotivo, tô achando que sou emotivo porque eu sinto lá dentro da galera, sabe? Você vive a parada, vivo, né? Cara, vivo. Como eu tava até falando antes de começar a gravação, é aluno que não tem o que comer, que some, eu cobro presença lá e o moleque fala assim, pô, sumiu porque eu não tenho o que comer. E a gente não tem apoio de ninguém, cara. Eu tô aqui pedindo, eu não sou um cara de pedir, sabe? Não, mas eu sou, meu irmão, tem que ajudar, cara. Comentando aqui, cara. Mas Tem eu que sou. ajudar. Então, Mas cara, essa parada, dificuldade. o nego tinha que fazer fila pra ajudar, cara. Então, tô falando das dificuldades, não, mas a galera Mas não é. vê, nego vai Não, lá não. pra tirar foto. Quem Sim. pode ajudar, vai lá tirar foto, mas não sabe o que a gente Mas passa não lá. chega. Então o cara não tem o que comer, aí os alunos mesmo que não tem também dinheiro, pô, cada um dá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, de fazer uma cesta básica do cara. Eu aprendi que eu não devo mostrar aquilo que eu faço de bom, então a galera não vê. O nego vê lá a fotinho, todo mundo com novinha, velha, que a gente consegue. Então assim, a galera que pode ajudar, se pode ajudar, vai ajudar pra caramba. Tem que ajudar. Nem que seja por egoísmo. Porque esse garoto que você salvou a vida dele poderia ter virado um criminoso. Pelo que a galera E fala, vai assim, te afetar. Sim. Porque você tá na sociedade. Sim, cara, é uma ideia da guarda Se você não municipal. cuida dessa parte, desculpa. Desculpa. Não. O que eu ia falar, cara? Assim, um pensamento também que a gente teve junto, né, eu e o comandante Afonso, foi isso, cara. Assim, um atleta é menos um delinquente lá na frente, Sim, cara. Isso aí. É menos um cara que a gente vai ter problema, sabe? Porque o esporte traz esses valores que eu acabei de falar aqui e dá uma profissão pro cara. Então, assim, o cara não vai precisar roubar. Sim. Ele tem uma oportunidade, pô, entre virar ladrão e virar professor, pô, virar professor, cara. Pode morar fora do país, dar aula nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, entendeu? Assim, então, é menos um delinquente que a segurança pública vai ter que cuidar lá, aprender e tal. Nem que seja por egoísmo, vale a pena ajudar. Nem que seja para, pô, vou ajudar. Nem gosto muito do Anderson, mas vou ajudar porque é menos um problema que vai me arrumar no futuro. Mas, o Ramalho, uma coisa que acontece muito, né, é o quê? É aquela coisa assim, tem pessoas que não conseguem aplaudir e não conseguem estar junto, né? O trabalho é maravilhoso, não, mas quem está fazendo é ele, então deixa ali, sabe? Deixa quieto. Quantas pessoas já viram, eu observei que você no início falou das promessas, né? Isso aí é uma coisa assim que me dá muito nojo, né? Porque assim, não é só porque eu sou evangélica, não, tá? Mas assim, também na Bíblia está escrito, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, ou seja, procedência do mal. Então, independente, quem quiser olhar por esse lado comigo, vem comigo com a Bíblia. Ah, não quero, não acredito. É a palavra do ser humano, é questão de personalidade. Se tem um desvio de caráter, não tem jeito. Vai ser sempre o meia boca, vai estar sempre em cima do muro, vai estar sempre numa linha que você não sabe se é esquerda ou se é direita. Não. Mas aí essa questão da promessa é algo que assim, eu também já vivi muito isso, dessa coisa assim, não, vou fazer. Eu tenho um livro que eu tive uma extrema dificuldade de movimentar esse livro em Niterói. Ah, você está falando mal de Niterói, Luciane? Cuidado. Cuidado de quê? Não tem cuidado. Eu tenho que falar a verdade. Por quê? Era um livro que tinha tudo para explodir
Tinha tudo para quê? Para ajudar as famílias, sabe? Isso aqui, parte da verba dele que eu vendi no particular, que eu não vendi para nenhum setor público, que eu fiz, o que eu precisava de ajuda era para divulgar. Isso aí qualquer pessoa podia fazer. Sim. Mas eu procurei, pedi, e ninguém, vou fazer. Vem aqui tal dia, chá de cadeira, fica sentado, horas de vereadores que podiam fazer, de nomes que podiam fazer, mas não é meu projeto, né? Vou fazer para quê? Quem vai aparecer não sou eu, é você que vai aparecer, então você corre atrás do seu, você tá entendendo? Então, assim, isso é muito feio, porque, assim, por exemplo, quando eu voltei da Itália, teve um jornal que fez matéria, a Viradouro, por exemplo, a escola de samba, presidente da Viradouro, deixa eu ter um abraço para ele, Marcelo Calil, né? Mandaram parabéns, fizeram uma matéria no site da escola de samba, dando parabéns pelo meu trabalho social e pelo prêmio que eu recebi na Itália. Olha isso. Mas ele é evangélica. E aí eu conheço pessoas. Sim. E graças a Deus essas pessoas me reconhecem, né? Aí vem aquela galerinha que não, sabe, que não reconhece nunca, que só fica sentado naquela cadeirinha ali de 4 em 4 anos e que só aparece nesse momento para tirar fotinha e depois some, que aí, assim, acho que até meu tom de voz mudou, né? Não vou me aprofundar nisso, porque eu não vim aqui para isso, mas assim, né, e esse momento, né, agora que está todo mundo vivendo aí, e, né, esse período até outubro, então você vê que as histórias, amigo, se repetem, sabe? E dá nojo, porque assim, eu tiro por mim, sou cantora gospel, interpreto hino nacional, em eventos, já cantei muito MPB e tal, enfim, amo a música, amo a área de moda, de quantas pessoas eu já formei, pedir ajuda, vamos fazer esse projeto aqui, vamos fazer isso aqui, vamos tirar, cara, vamos ajudar essas meninas, esses rapazes, eles entenderem que não é com a prostituição que eles vão viver, eles podem estar lindos, maravilhosos, maravilhosas, mas não precisa caminhar pela droga, pela prostituição, calma, vamos por esse caminho. Não, Luciane, você mania, você quer salvar o mundo, é desse jeito, entendeu? Então, quando a gente vê essa palavra, a promessa, e aí você não vê realmente o resultado disso, é frustrante. Eu não tenho nem mais paciência. Entendeu? Não tenho, eu também não. Pede pra ir lá. Entendeu? Vai lá, falar alguma coisa já. Você fica, mas por isso que muitas pessoas, Ramalho, ficam assim, Luciane, mas aí, você é candidata de novo? Não vou falar sobre isso aqui, tá? Que eu não vim aqui pra isso realmente. Mas assim, eu tô só falando assim, como que assim, por quê? Porque eu confio no que eu posso fazer. Certo? Se eu posso fazer, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Então, se eu não sou a pessoa que eu vou sentar naquela cadeira para fazer pelo povo, então eu não apoio ninguém. Porque eu sei no que eu posso fazer, o que eu posso bater de frente. Quem sabe o meu nível de personalidade e caráter sou eu. E eu tenho provas disso desde 2006. Matéria do que eu já falei, do que eu não prometi, mas cumpri sem prometer. Que eu acho que o bacana é isso. É eu chegar lá e fazer uma surpresa. É eu chegar lá e chegar chegando e fazer. Agora, quando a gente... tem várias promessas, né, Ramalho? Em várias áreas da vida. É frustrante. É ou não é? Verdade. É o marido que promete para a mulher que nunca mais vai fazer aquilo ou aquilo outro, daqui a pouco tá o cara fazendo. É a mulher que não vou fazer mais isso. É isso. E todo tipo de coisas que é colocada. E sem contar que a palavra tem poder. Isso não é religião não, tá? Isso aí é questão cientificamente provada, né? Eu falo de novo, vem com a Bíblia comigo, ou então vem pela psicologia, ou vem pela questão técnica. As palavras, ela tem poder. Quando você fala coisas boas e você coloca isso para fora, você traz isso para você. Agora, se você não acredita no seu projeto e começa a amaldiçoar, começa a falar, não vai dar certo. Eu tô indo para aquela luta, mas não vai dar não, hein? Eu tô indo só por ir, meu irmão. É ou não é? Você não vai você não consegue. Então, assim, essa coisa da promessa é algo que você falou, que eu queria pontuar aqui, que realmente é nojento, a coisa que promete e a pessoa não cumpre. Pra que abre a boca? Pra quê? Eu passei por situações na minha vida que se eu não acreditasse em mim mesma, eu não faria, entendeu? Porque me prometeram, falaram que iam fazer, ia acontecer, e a coisa não aconteceu. Mas em nenhum momento eu desisti. Em nenhum momento eu desisti. E é a minha luta de fazer com que esses jovens, com que as pessoas, né, de pessoas como você, né, que consigam fazer com que outras pessoas não desistam. Que é o trabalho que você faz, que é maravilhoso, que é informar.
né? Que é a comunicação. O povo erra por causa de quê? Por falta de comunicação. Aí eu falo da Bíblia de novo, que fala sobre o meu povo erra por falta de conhecimento. Deus fala isso na Bíblia. Meu povo erra por falta de conhecimento. O que você faz aqui é grandioso. Não sei se as pessoas, assim, se é reconhecido como de direito, mas é grandioso porque você está trazendo informação para as pessoas. Sabe? Então, não existe um interesse de poder público, independente de esquerda e direita, que eu não estou nessa briga, sabe? De esquerda e de direita, de um matando o outro, um brigando com o outro por causa disso. Então, assim, eu não estou nessa briga. O que eu falo é a questão de quê? Do reconhecimento de conhecimento para as pessoas. Por que o Brasil ainda é terceiro mundo? Por que eu vou para a Itália e chega lá, recebo um prêmio, muito bem tratada, ainda me falaram, olha, se você passar de 30 dias, já foi 30? 3 meses. Se você passar de 3 meses, obrigatoriamente você vai ganhar do governo um curso básico para você poder falar aqui, né? Porque eu não falo italiano, porque eu estava com o intérprete lá. Você vai ganhar um curso básico para você, porque você não pode ficar aqui no país sem você saber. Olha isso. Cultura é diferente. Cultura é outra história, entendeu, Ramalho? Então, assim, 2 questões que eu queria pontuar. Essa que ele falou, né, que mexeu muito comigo, a questão da promessa, que é algo, assim, que não faz parte da minha vida. Se eu não posso cumprir, cara, eu não abro nem a boca e não prometo nada. Eu ouço, entendo a necessidade e daqui a pouco eu chego. Eu acho que é por aí, entendeu? E a questão do ex-presidiário que você falou, né? Cara, é um lance que tem que ser visto pra ontem, meu. Sim. Tipo assim, pô, pensa comigo. No conselho eu lidava muito com pais, né? Ex-presidiário, e com degase. Adolescentes que, quando saía, faz o quê? O presidiário, não tô defendendo bandeira de nada, tá? Então, assim, eu sou pelo lógico e eu sou do seguinte: existe direitos humanos? Existe, então respeita. Ou então arranca da Constituição. Sim. O que a galera não concorda, o que não tem que ser, arranca da Constituição. Agora, se existe, meu amigo, tem que respeitar, acabou. Entendeu? Então, assim, não estou fazendo apologia a isso ou aquilo, me entende? Mas se tem, então vamos ter um sistema prisional decente. Sim. Sabe? Vamos ter questões ali decentes para que a pessoa saia dali, como você falou. Se eu cuido dessa área, é menos um para fazer bobagem. Exatamente. É menos um que não vai ser assaltado, é menos um, entendeu? Então, quando chega ali, por exemplo, vamos falar do camelô, né? Da pessoa autônoma, da pessoa que precisa ali trabalhar, que vocês conhecem bem isso, né? A questão dos trabalhos autônomos nas ruas, né? Olha quantos problemas. Por que isso, cara, não é solucionado? Não tem interesse. Na verdade, a verdade é essa. Tem uma galera que é meio que invisível, né, cara? Tipo assim, a sociedade, acho que seria melhor se não existisse. Sim. Que é essa galera que sai do sistema prisional, no caso até dos adolescentes, morador de rua também. Entendeu? É uma coisa assim, Ramalho, que assim, por exemplo, o que eu acho que poderia ser pensado. Cara, a pessoa tá em sistema de prisional, beleza, tá ali, teria que ter uma ficha, teria que ter algo ali que acompanhasse piamente tudo e ser oferecido, tá? Ó, você tem direito a isso e isso aqui. Eu sei que já tem algumas coisas, mas teria que ser fiscalizado de uma outra forma. Eu gosto de fiscalizar de verdade. Isso assim faz muito parte da minha vida, assim. Porque como eu tenho essa análise comportamental, então assim, eu analiso rápido algumas questões, entendeu? Assim, o visual, o que está acontecendo é muito rápido. Então, assim, se fiscalizar, se não fizer mais lei nenhuma e fiscalizar o que já tem, acabou o problema no Brasil. E eu lembrei que enquanto você falava, concorda? Tem um amigo que ele é um mestre no Muay Thai. Até comentei sobre ele contigo, Ramalho. Ele praticava Muay Thai e tal, e nascido que era na Vila Kennedy, se envolveu com tráfico e foi preso. Só que ele era graduado em Muay Thai e tal, e aí o diretor do presídio descobriu que ele era professor de arte marcial. Fez um convite para ele, vou resumir a história, que a história é longa. Esse cara começou a dar aula nos presídios, e
Hoje ele tem 117 ex-presidiários que estão na rua, que viraram professores por conta dele. 117. A história de vida Muito dele virou um bacana. filme. Que legal. Cara, assim, é um trabalho que, assim, ele tirou, eram 117 bandidos que deixaram de ser bandidos e são lutadores hoje, são professores, sabe, assim. Pegando um gancho, na Tailândia tem isso também, cara. Lá tem uma galeria que é só para lutador. E aí como é que funciona? Eles levam um evento para dentro do presídio, o cara treina, fica o dia todo lá treinando e tal. Quando tem eventos no presídio, ele luta. Se ele ganhar, deduz na pena. Ou quando o cara sai de lá e sai campeão, tu acha que o cara vai querer voltar para coisa errada? Não. Verdade. E a autoestima dele lá em cima, 99,9% de não. Faz todo sabe? sentido. Então, Outra assim, vida. As pessoas não Entendeu? fazem, eles sabem como fazer, o que fazer, não fazem o que eu não quero. Não tenho interesse de melhorar a vida desse pessoal. Não teve comigo. Se eu não botasse o pé na porta, Ramalho, eu estaria onde? Não estou me vitimizando, não. Mas vamos lá, negra, tá? Ah, é mimimi porque não é com você. Você é branco. Verdade. Agora vem comigo. Eu sou formada em moda. Tive muita dificuldade de conseguir uma loja que me contratasse como estilista. Quando tinha uma outra pessoa de outra cor, a pessoa ficava, geralmente eu não. Aonde você mora? Ah, eu moro. Aí falava lá o endereço de Zona Sul. Aonde você mora? Engenhoca. Aonde fica esse nome? Ah, fica na Zona Norte de Niterói, ali no Fonseca, mais conhecido como Fonsequistão. Fonsequistão no caso, né, de bang, de violência. Então aí eu não ficava. Até que eu falei, quer saber? Eu não vou me prender com esse negócio de carteira assinada, não. Eu vou empreender, vou comprar malha, vou fazer blusa. Aí eu comecei com essa veia de empreendedorismo que eu fui indo. Falei, caramba, por isso que é uma coisa assim, pra mim não tem o não. Pra mim o não existe. Existe como você conquistar o sim, entendeu? Então, eu passei por isso, eu sei o que é isso. Sabe? Mas você é muito forte, né? Essa discriminação. Você é uma mulher forte, né? Eu não sei, assim, Imagina- se eu sou forte, mas Não, assim, se tiver de batalhar, eu vou batalhar, cara, eu não aceito, sabe? Porque eu fico imaginando assim, graças a Deus você conseguiu, né? Imagina quantas que não são tão fortes que perderam, Sabe? né? Mas eu acho que quando a pessoa quer, cara, quer de verdade. A força é essa daí, é o ela não querer. existe. A pessoa tem que Quando querer. ela quer mesmo. Tem gente que quer, mas não quer muito. Quando a pessoa quer mesmo, ela consegue, cara. Entendeu? Eu enfrentei um câncer, cara. Eu tive câncer no ovário. Eu tava me divorciando. Eu tava com uma filha de 1 ano. E eu tinha o quê? Uns 24, 25 anos. Novinho, né? Pensa. Então, assim, cara, quando eu descobri, eu tava na igreja, né? Eu era líder de jovens, cantando, fazendo muita coisa. E aconteceu a situação, e aí? Enfim, né? Ele quis separar, beleza. Mas imagina, foi uma situação muito complicada pra mim, né? O que aconteceu, a traição, e várias questões, e que não tinha como, não dava. Beleza, e ele queria sair, beleza, vai. Aí eu tinha uma empresa que na época eu perdi porque eu coloquei no nome dele, né? E ele conseguiu falir a empresa, né? Não cuidou. Então, assim, foi muito complicado, porque a administradora era eu que ia pra rua, eu que comprava, né? Eu fazia cesta básica. Então eu já tinha, tava novo, mas já dava para sustentar eu e ele, entendeu? Só que aconteceu isso tudo e eu fiquei sem chão, assim, mas ao mesmo tempo que eu fiquei sem chão, eu falei, não, peraí, a minha fé não pode mudar. Eu creio num Deus que pode todas as coisas e eu tenho certeza que eu vou ser curada. Mas se mesmo assim eu não for, ele vai me dar uma direção. E aí, Ramalho, não foi fácil, porque assim, ir pro INCA, às vezes eu ia sozinha, porque eu com a minha mãe, meu pai, como eu falei, eles tinham uma vida humilde, sempre me deram de tudo, assim, do melhor, do jeito deles, né, na condição deles. Então, assim, mas eu também ralava pra caramba e tal, e fazendo a minha, e eu não podia, eles não podiam ir comigo, eu ia pro INCA sozinha, sabe? E era uma barra, porque, forte, né? irmão, eu ia, eu voltava, e acreditando. Aí quando o médico falava pra mim assim, ó, se eu não me engano, foi em 2000 que eu fui liberada, né, do INCA, assim, né? E aí ele virou pra mim em 2002. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, você... isso aí é hereditário, não tem cura.
Eu olhei dentro dos olhos dele. Eu pensando, se me desafiar ficar pior. Eu pensando, falei, olha, eu respeito, mas o Deus que me criou e criou o Senhor, Ele pode reverter essa situação. Então eu vou voltar aqui e o Senhor vai me liberar daqui. Aí ele foi e falou, ó, é com você, é com a sua fé, mas é hereditário. E a minha avó tinha morrido com câncer, meu avô, entendeu? Tinha uma história assim, E eu na fé, eu falei, Deus, eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E ele fez, entendeu? Mas eu vou te falar, a caminhada não foi fácil. Até acontecer, meu amigo, chegar em casa e dormir, tipo assim, eu vou acordar, sabe? Como é que vai ser? E aí me deu o câncer, me deu pneumonia, a pneumonia me deu uma anemia que me deu leucemia. Caramba. Entendeu? E eu ali, eu falei, não vai passar. Então, passou. Não precisei tirar nada, sabe, útero, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Não precisou, fui curada realmente de uma forma assim que nem o médico entendeu por quê, como foi aquilo. Então, assim, o que eu queria deixar, né, essa questão de dar força, né, para o esporte, para a vida, é muito importante. E para isso eu tô aí, sabe? Eu quero ter oportunidade, Ramalho, de fazer com que as pessoas não desistam da vida, não desistam dos seus projetos, e para isso a gente precisa estar em lugares maiores. Eu preciso estar em lugares maiores, ele precisa estar em lugares maiores, você precisa estar em lugares maiores, para que a gente que entende a parada, a gente sabe como funciona o lance, a gente consiga tocar e fazer, inspirar pessoas. É isso aí. Nunca desista do seu sonho. Essa é uma frase que eu trago comigo, sabe? Guardo. E assim, Ramalho, a minha ligação com o projeto social é minha própria vida, né, cara? A gente já conversou na outra oportunidade. Eu dou um valor muito grande a Deus, primeiramente, depois ao esporte, porque vivia no meio de baile funk, torcida organizada, fui onde eu morava, isso era motivo de orgulho, né? Ser funkeiro, brigão, torcida organizada e tal. Por muitos anos eu fiz parte disso aí, e se não fosse arte marcial, cara, provavelmente eu tinha seguido o caminho que a maioria dos meus amigos seguiram. A vida do tráfico, boa parte dos meus amigos já morreram, amigos de infância, né? Então, assim, estão vivos, eles vibram quando me veem se destacando de alguma forma. E assim, cara, entrei na Guarda Municipal, sou servidor público, porque a luta começou a me dar um norte de vida. E dentro da própria guarda, cara, eu já entrei na guarda, me tornei instrutor de defesa pessoal, rodei aí. Então, assim, eu sei da importância do esporte na vida de um jovem. Então, assim, o sonho que eu tinha era isso, poder ajudar as pessoas, devolver a ajuda que eu tive, sabe? Eu poderia ter me perdido no meio do caminho, e hoje eu estou aqui, graças a Deus. Meu filho é militar, sirvo de exemplo pro meu filho, sabe? E é isso, cara. Quem puder ajudar a gente aí, ou quem quiser fazer projeto social, cara, é gratificante demais. Fala, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz para ajudar e para o livro, né? Comprar e tudo. Sim. Fala pra lá, galera, poder saber. Pode ser você. Quem quiser ajudar o projeto é só procurar @projetoboaguarda.oficial ou o meu Instagram lá, que é @AndersonMusgo. Chama a gente lá no direct e qualquer ajuda é bem-vinda. Não precisa ajudar com muita coisa, se ajudar com uma luva já está ajudando. Isso aí. Então, você pode visitar meu Instagram, que lá tem uma equipe, né, que vai pegar todas as encomendas, que me ajudam, né, toda a divulgação também. É @LucianeMelo, com 2 L's, oficial. @LucianeMelo oficial, ou o Zap, que é 21 99162 3296. Aí com certeza vai ter uma equipe aí para atender, para dar atenção à galera. Aí quem quiser comprar o livro, tudo isso aí pode ser através do Instagram. E ajudar também, não só no projeto, como também para tuas viagens, né, cara? Até uma inscrição de um aluno, a gente precisa bastante. Por exemplo, agora em novembro vai ter o campeonato estadual. Vai ser aquela loucura para conseguir inscrever os alunos para lutarem. No ano passado nós fizemos 6 campeões estaduais.
E aí, quem pode ajudar também, pagando uma inscrição, não precisa dar dinheiro pra gente não. Paga uma inscrição, me procura, ó. Qual é a conta que tem que depositar? Dou a conta da federação, pagou a inscrição, já tá ajudando pra caramba. Com certeza. Prefiro até que compre ou que pague a inscrição do que me dê dinheiro. Que é pra ajudar a galera mesmo. Legal. Cara, quero agradecer a vocês. Pô, foi um prazer. Eu que agradeço. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Muito. Que voltem. O programa está sempre aberto para vocês. Eu adoro fazer isso aqui. Para mim é um prazer sempre trocar ideia, aprender. E é isso. Eu queria fazer um pedido. Fica à vontade. Eu queria cantar rapidinho uma música. Opa, só um pedacinho. Essa música é a música do livro, né? Que fala do sonho de criança. Então aí eu gostaria de fazer esse apelo, né, a todas as pessoas, né, que estão assistindo, que se coloque no lugar dessa criança, né, que agora através dessa música vai estar falando. É como se fosse essa criancinha aqui, né, esse menino, Gritos do Futuro Inocente, é ele cantando essa música, né? É assim. Vou cantar a capela. Eu não pedi para nascer, mas estou aqui, quero viver, preciso do seu carinho, do seu abraço apertado, para que o meu futuro não seja fracassado. Eu preciso que as leis se cumpram, amar e ser amado, para que eu consiga viver uma linda história. Acredite no meu potencial, vou romper as barreiras, não sou anormal. Eu estou crescendo, me desenvolvendo, vou fazer história nessa nação. Sou ainda criança, não sei me defender, por favor me ajude, eu preciso crescer. Cuidar da educação e da saúde, brincar de boneca e bola de gude. Acredite em uma nova história, acredite na mudança, acredite em uma nova história, e do nada se fará o tudo em sua vida, na vida dessas crianças que choram com dor, sentindo a falta de amor. Acredite. É isso. É isso, galera. Foi um prazer. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Pode dar.